Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e hoje nós vamos entender como é que funcionam os loopings dentro do Power BI, mais especificamente dentro do Power Query. Eu sei que tem muita gente que utiliza alguns recursos ali para poder criar laços de repetição e laços de repetição são muito importantes para diversas finalidades. Se quiser tratar uma coluna, se quiser tratar determinadas tabelas, se você quiser fazer paginação de resultados dentro de conexões e APIs. Então, bora lá entender como é que é isso? Vamos lá para a minha tela aqui que a gente já vai entender. Temos aqui então o Power BI aberto, né? Então, vamos aqui agora em New Source e vamos em Blank Query, né? Então, a gente aqui já consegue criar uma consulta nula. E aí, o que que acontece, né, pessoal? A gente sabe que de uma certa forma, a maioria das pessoas utilizam, né, uma função chamada list.generate para poder fazer loopings. Então, nada melhor do que a gente criar, então, esse primeiro exemplo para a gente poder entender, né? Para quem não conhece, também é a forma mais utilizada pelo pessoal. Só que existem umas certas contradições, né, controvérsias, principalmente pelas pessoas que entendem mais, sabem como é que funciona mais o motor do M, de que talvez essa não seria a melhor opção. Eu vou tentar ser da forma mais imparcial possível aqui, eu não vou dizer o que é melhor e o que é pior, até porque eu acho que o melhor ou pior é relativo, né? Eu vou mostrar quais são as vantagens e desvantagens e depois eu deixo para vocês analisarem lá no final, tá bom? Então vamos lá. Um conceito que eu quero introduzir também aqui nessa aula é justamente a utilização de funções, né? Então eu vou criar aqui uma função, sempre para criar uma função, né? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para a gente aumentar essa tela. A gente sempre abre parênteses para poder passar o escopo, né, de parâmetros que a gente quer passar dentro dessa função. Então a função nada mais é do que um bloco de código M, da qual a gente pode inserir parâmetros lá dentro e esses parâmetros vão processar alguma coisa, né? Então aqui como eu quero fazer um looping simples, eu quero fazer uma lista de 1 até 10, de 1 até 20, eu vou simplesmente passar um parâmetro, esse parâmetro vai se chamar size, que é tamanho, né? E uma outra coisa muito legal de fazer aqui dentro do Power Query, né, com o MLanguage, é sempre tipar as suas variáveis, né? Então, ou os parâmetros principalmente, né? Então aqui eu estou dizendo que size, ele é um parâmetro do tipo number, né? Então é isso que eu vou fazer. Além disso, também eu já vou tipar o retorno dessa função. Eu vou dizer que ela vai me retornar uma lista. E aqui, quando eu dou esse igual e esse sinalzinho de mais aqui, de maior, né? Não é de mais, é de maior. Eu estou realmente iniciando ali um escopo de função, né? Então aqui até eu posso dar um tab, porque tudo que tiver dentro dessa função, as variáveis que a gente vai criar aqui, está dentro desse escopo dessa própria função. Elas não se misturam com as outras coisas que estão fora desse escopo, tá? Então podia ter até uma outra variável aqui fora dessa função, que elas não teriam até o mesmo nome, mas elas não seriam a mesma variável, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. É válida chamada let aqui, tá? Então eu vou chamar um meu nome aqui dessa variável de result list. E aqui eu vou utilizar realmente o list.generate. Então, ó, list.generate. Ó, até aparece aqui o IntelliSense do Power BI já entende, embora ele talvez não funcione da melhor forma possível, mas ele tenta pelo menos, né? Então aqui eu abri o escopo, o que ele pede, né? A inicialização dessa função precisa ser uma função, né? Depois eu tenho uma condicional como uma função também, e o próximo next, o que ela vai fazer depois, que também pode ser uma função, ou enfim, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, né? A gente vai inicializar. Para inicializar como função, abre parênteses, né? E aí eu passo aqui esse valor. O que eu vou fazer o seguinte aqui? Eu posso criar variáveis aqui dentro desse escopo, dentro de uma própria lista. Eu poderia fazer assim, ó, criar um record, na verdade, né? E dentro desse record dizer assim, por exemplo, index igual a 1, então estou criando dentro desse record um campo chamado index igual a 1 e poderia chamar isso aqui de row igual ou result, né? Result igual a 1. E depois que eu fosse trabalhar nos próximos parâmetros da list.generate,
eu poderia resgatar esses valores e trabalhar com eles, incrementar em si, enfim. Mas se eu fizer só isso aqui, ó, passar um aqui, né? Então eu passo um aqui, eu estou definindo um único parâmetro, que aí ele nem tem nome, ele é tipo, como é que eu posso dizer, anônimo, né? Mas com valor 1, né? Então estou inicializando essa variável com valor 1. Então beleza, esse é o primeiro parâmetro. Agora a minha condicional, né? A minha condicional pode ser uma outra função, eu poderia criar uma outra função aqui e fazer uma condicional, mas eu posso utilizar, né, como eu estou criando uma lista, eu estou percorrendo, existe uma função dentro do Power Query chamada it, que é percorra. Ela é uma função também, ela trata-se de uma função. Então dentro desse it, eu posso verificar o seguinte, poxa, esse valor de 1 aqui, ele é menor do que o meu size, se eu passar, por exemplo, lá 10, né, o valor, né? Esse 1, ele ainda é menor do que 10? Claro, ele é menor do que 10, então ele continua ali dentro dessa iteração, desse looping que a list.generate acaba criando de forma automática, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, Rafael, mas como é que eu vou resgatar o valor de 1 aqui, né? Bom, simples, eu posso utilizar o underscore, né? O underline, enfim. Então, a partir do momento que eu estou utilizando esse underscore, eu estou pegando, resgatando o valor que eu defini aqui nesse meu valor inicial, tá? Então é isso que eu estou verificando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como é uma verificação, eu vou perguntar pro Power Query, né, para list.generate, se esse valor que eu tenho aqui do underscore, que no caso é 1, ele ainda é menor ou igual ao meu size, né? É só isso, ele só está verificando isso. Enquanto isso for verdadeiro, continue aí no teu ciclo de laço de repetição, tá? E aí eu vou para o meu terceiro parâmetro, né? Que é justamente uma outra função que aí sim eu vou tratar os meus dados. Que aqui no caso eu posso utilizar o it também, né? Vou até tirar aqui para o ITLicense não incomodar. Mas aí aqui eu vou dizer o seguinte, tá? A partir do momento que tu fez a tua verificação, né? Eu quero agora que tu faça o seguinte, tu pega esse valor desse underscore, que era 1, e tu acrescenta mais um, tu incrementa ele, né? E é isso que eu quero, simplesmente isso. Então, com isso, eu finalizei a criação de uma lista onde eu utilizo recursos de função, onde eu utilizo o recurso também do list.generate, tá? E aí aqui, né, como qualquer outra consulta do próprio Power Query, eu preciso dar um retorno, né, dessa consulta, né? Então eu vou retornar quem? Eu vou retornar o meu result list, né? Looping list generate. E aqui, ó, a única coisa que eu posso fazer agora é passar um parâmetro do tipo numérico. Eu vou botar 10 aqui e vou invocar. O que vai acontecer? Ele vai criar uma lista de 1 até 10. Então, essa é uma das formas que a gente consegue fazer loopings dentro do Power Query. Aqui a gente pode, como eu falei para vocês, a gente pode tratar colunas, a gente pode tratar tabelas, a gente pode fazer paginação de resultados com APIs, a gente pode fazer uma série de coisas aqui dentro, tá? Utilizando esse recurso. Se eu botasse aqui, por exemplo, ó, 9, ó, olha lá o que acontece. Ó. Ele só vai ter uma lista de 1 até 9, né? Mas aqui eu vou, por enquanto, deixar como 10. Essa é a primeira forma que a gente utiliza, né? E que muitas pessoas, né? Pessoal que já trabalha bastante com Power Query, às vezes torce o nariz, né? Agora eu vou criar uma nova função aqui, que é utilizando a metodologia de recursividade, né? Então, eu vou utilizar, como é que eu posso dizer? Vou utilizar funções recursivas para poder, né? Fazer meu looping. E a ideia, na verdade, aqui com essa forma, metodologia de desenvolvimento, né, é não utilizar justamente funções que, digamos, nativas do Power Query que façam esse tipo de looping. É fazer por conta mesmo. E a função recursiva nada mais é do que uma função que ela auto se invoca, né? Então, ela vai ter uma determinada, assim como a list.generate, ela vai ter uma determinada condição que ela vai verificar, e enquanto essa condição ela não for satisfeita, né, ela vai continuar se auto-invocando dentro de um determinado parâmetro que a gente determinar aqui para essa função, tá?
Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Vamos criar uma nova... Vamos lá, então, né? Vamos ser diretos ao ponto aqui, ó. Eu vou até criar aqui e chamar isso de looping... Opa, looping recursive. E aí, eu vou até copiar esse nome aqui, que depois a gente vai precisar dele, tá? Vamos aqui em Advanced Editor. Eu vou tirar isso aqui tudo. Só que aí, o que acontece, né? Aqui, a gente vai ter que receber mais parâmetros, porque a list.generate, eu já consigo inicializar os valores dela ali dentro, né? E a partir do momento que eu tenho ela ali encapsulado dentro da função, eu consigo, de certa forma, digamos, trabalhar com esses recursos ali, no caso, com valor inicial, de uma forma que eu não preciso passar mais do que o parâmetro do tamanho da lista que eu quero, entendeu? Já aqui eu preciso de alguns parâmetros adicionais, além do tamanho, né? Além do size aqui, né? Como o number, né? Deixa eu até dar um Ctrl aqui, Ctrl Shift mais aqui para aumentar, né? Então, além do meu size, eu vou precisar também de um cursor. Esse cursor, ele vai ser como um número também, um number. E aí, esse cursor vai ser o responsável por fazer o controle ali, né, de quantos loopings a gente vai fazer, em que momento que a gente está do looping, se ele precisa acrescentar, né, incrementar esses valores, enfim, então ele vai servir para isso. E outra coisa, muito importante por sinal, existe dentro do M, né, a possibilidade de a gente definir parâmetros que não são obrigatórios na chamada da função. E esse é um deles, né? Então o cursor é uma coisa que na primeira paginação ele está 1 ainda, né? Mas eu posso não querer passar. E aí, se eu não quiser passar, a gente tem que fazer com que ele entenda que aquilo ali não existe, aquilo não existe. Até fica mais fácil para a gente fazer o controle interno, tá? Então, para isso, a gente usa uma palavrinha, né? Chamada optional, antes do nome do parâmetro. E aí, aqui eu estou dizendo para o Power Query que esse parâmetro cursor, ele é opcional e ele é do tipo number, né? E a mesma coisa agora a gente vai fazer com um outro parâmetro que a gente precisa passar, que é o result, que é justamente o meu resultado acumulado dentro daquele looping. Porque o looping, né, o próprio nome diz, né, são repetições e a cada repetição eu tenho um resultado um pouco maior do que o anterior. Né? Se eu estou criando uma lista, o primeiro item da minha lista é 1, mas depois, quando eu já tiver 2 itens, vai ser o 1 e o 2, e eu tenho que acumular esses resultados. Então, para isso, né, eu vou criar um outro parâmetro opcional, chamado result, e ele vai ser como uma lista. Né? E isso tudo vai ser uma função que vai ser também retornado uma lista. Então, com isso, a gente já cria aqui o nosso cabeçalho da nossa requisição, da nossa função. Vou criar a minha primeira variável aqui, porque o que acontece? Se eu não passo o cursor, eu tenho que entender que esse cursor ele vai ter o valor 1, perfeito? Então eu vou criar aqui uma variável chamada index, e essa variável index vai verificar, olha, se eu não tenho cursor, né? Se cursor, if cursor is null, eu vou retornar valor 1. Se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cursor e vou adicionar mais 1. Por quê? Porque depois a gente vai utilizar esse cursor para a próxima requisição. Então, na primeira requisição, se eu não passar nenhum tipo de... A ideia é essa do looping, né? Eu vou chamar minha função. A primeira vez que eu chamei, eu só vou botar size, né? E aí ele vai entender, opa, é a primeira vez. Pô, então eu vou botar um valor 1 aqui e já vou definir o valor dele de 1. Só que eu vou auto-invocar a minha função, né? Ele vai ser um looping recursivo. Você sabe aquele Inception, quando tu olha para o espelho assim e aparece várias imagens suas, né? Ou tem filmes até que falam sobre isso, né? De loopings, enfim. E aí a próxima chamada que eu fizer dessa requisição, eu já não posso passar meu cursor como 1, eu tenho que passar ele como 2, porque já é o segundo item que eu vou querer colocar. E assim vai. E aí já na segunda passagem desse looping, esse valor aqui ó, já vai ter valor de 2, aí ele vai pegar esse 2, vai acrescentar mais 1, já vai ser 3, né?
E assim vai, é onde a gente cria, né, a recursividade dentro do nosso código. Então é isso que ele vai fazer. O index vai ser igual a 1 e depois eu vou criar uma outra variável para poder, de certa forma, como é que eu posso dizer? Para ela definir o valor, né, meu valor inicial, né? Então eu vou criar aqui, ó, result list. Não é nem o valor inicial, é o meu valor realmente, a minha lista, né? Que vai contemplar a minha lista atual, se eu for a primeira requisição, ou melhor, primeira chamada dessa função, ou se ela for já uma lista acumulada a partir de loopings que já aconteceram, entendeu? Então eu vou verificar aqui, ó. Poxa, de novo, né? Se cursor is null, eu vou criar uma lista aqui, ó, com o valor in, tá? Ou melhor, com index, né? Com index. Se não, o que ele vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? Se não for a primeira vez que eu estou passando isso, né? O que ele reclamou aqui? Ah, tá, que eu preciso soltar aqui um den. Então ele vai me trazer o valor de index, que é 1 aqui no caso. Se o cursor for nulo, ele vai ser 1, né? Se não, ele vai trazer cursor mais 1. Só que aqui eu estou verificando a mesma coisa. A diferença é que aqui eu vou criar uma lista, né? A partir do momento que a gente usa chaves ali dentro do Power Query, a gente está definindo que isso é uma lista, né? E aí eu estou colocando dentro dessa lista o valor in, tá? Agora, se não for, né? Se o meu cursor já não for mais nulo, o que eu vou fazer? Eu já entendi que não é a primeira vez que eu estou fazendo essa requisição. Que a segunda chamada já recebeu um result. Ou seja, já recebeu essa primeira lista aqui, ó, pelo menos, né? Já recebeu uma lista com valores. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor que eu tenho agora, nesse momento, e eu tenho que adicionar a essa lista que já veio na requisição anterior, né? Então, para eu fazer isso, eu posso utilizar uma função dentro do mLanguage chamada list. E essa pode ficar tranquilo que essa função aqui não é função de looping, então a gente pode utilizar ela, né? List.combine, que é o quê? A gente vai combinar, né? Combine. É isso, list.combine, é isso. Tá aqui, ó, list.combine. Se eu fizer assim, ó, o IntelliSense acaba não sendo tão inteligente assim. E aqui, é como se fosse uma concatenação de listas, né? Então, para eu poder concatenar listas, primeiro eu tenho que receber uma lista, eu tenho que criar uma lista aqui dentro. E aí, dentro dessa lista, eu preciso ter mais duas listas. Se vocês olharem dentro da documentação da Microsoft, do Power Query para isso, ele vai te explicar assim, é preciso ter uma lista e duas listas se concatenando ali. E aí elas são concatenadas entre vírgulas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, Power Query, tu já pega aquela lista que veio da requisição anterior, né? Como a minha primeira lista. Isso aqui já está em formato de lista, porque a primeira vez que ela foi criada já foi aqui, ó. Então ela já está em formato de lista. Só que tu concatena com quem? O meu index, que é o meu cursor, né? Já na segunda requisição, ou melhor, na segunda chamada dessa função, né? Ele já não vai ser mais 1, ele já vai ser 2. Então tu vai juntar um 1 aqui numa lista com 2 que tá agora, e ele precisa ser como uma lista também, da mesma forma que foi feito aqui, né? Então é isso, ó. Então com isso eu consigo juntar resultados de chamadas anteriores com o que eu tenho agora, beleza? E agora a gente precisa, depois eu vou explicar de trás para frente, eu acho que vai ficar mais visual para vocês, tá? E aí depois eu preciso definir um output, que é uma saída, né? Que eu preciso controlar. É onde a gente sabe a verificação que a gente teve lá dentro do list.generate, verificando se o valor inicial era menor ou igual, ou era maior, na verdade, do que o meu size ali, né? Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então a gente vai verificar o seguinte, ó, se o meu index for maior do que size, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha lista acabou, que aí eu já cheguei no meu tamanho máximo ali do que eu queria. Então se eu coloquei 10, se ele aparecer 11, não, para por aí,
porque tu já chegou no resultado 11 e não foi isso que eu te pedi no máximo até 10, tá? Então, o que tu precisa fazer? Simplesmente só retorna o resultado que tu já tinha mandado lá na requisição anterior, na chamada anterior, né? Então, é somente isso que tu vai fazer. Se não, né? Vou botar um else aqui, ó. Se não, isso quer dizer que a minha lista ainda não está completa, eu ainda não cheguei nas 10 casas que eu queria, por exemplo, se eu botar um valor de 10 como size. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e chamar essa função de novo. E para chamar a função, novamente, dentro dela própria, tu pode utilizar um arroba aqui, ó. Arroba, e tu vai dar um looping recursive. E aqui, diferente da primeira chamada, a gente já vai ter que passar aqui um sizing, né? Que é o parâmetro que a gente já tem aqui em cima. A gente vai passar aqui o nosso index, né? Que a gente acabou trabalhando aqui por causa do cursor. E aqui o hack mais importante, que é, ó, a gente tem que... ele aqui nem precisa, porque olha só, ele já está sendo incrementado aqui. Eu ia botar mais um aqui, mas não precisa, ele já está sendo feito aqui, ó. Então, o meu index e o meu result, que o meu result é o quê? Meu result list. Então, é isso que vai acontecer, tá? Feito isso, beleza, eu vou lá e vou retornar quem? Vou retornar aqui meu output. E vamos dar um done aqui. E vou chamar aqui, ó, size. Vou chamar aqui 10. E o cursor opcional não vou mandar, só vou enviar assim. E olha lá, 10 resultados, 10 itens, e a gente teve também o mesmo resultado do que com o que a gente acabou fazendo com o list.generate, tá? Aí o que eu vou explicar aqui para vocês, né? Então, o que aconteceu aqui? Quando eu fui lá e chamei a primeira vez, eu botei o size 10 e mandei o cursor vazio, tudo. Ele verificou aqui, como eu tinha me explicado para vocês, definiu o valor 1, perfeito. Aqui ele já definiu o valor 1. Aqui no result list ele criou a primeira lista com o valor 1, né? Então ele botou lá, valor 1. E aí aqui ele verificou, opa, peraí, o meu index, né? Que tá no 1 ainda, né? Ele é menor, ele é maior do que 10, que é o size. Não, então, poxa, continua fazendo o looping aqui. Aí foi onde ele foi lá, chamou a própria função, né? Mais uma vez. E aí ele passou o size de novo, que ele estava aqui, que foi o 10 que tu colocou lá no início. Ele botou o index aqui como cursor, né? E o index já tinha o valor 1. E aí colocou o result list, que era a lista com o valor 1. Aí ele foi para a segunda paginação. Chegou aqui, ele já viu assim, opa, cursor aqui, ele não é nulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do cursor que tu me passou, que foi 1, e vou acrescentar mais 1. E aí foi 2. A mesma coisa aconteceu aqui no result list. Ele verificou, opa, cursor não é mais nulo. O que eu vou fazer? Vou pegar aquele valor que tu enviou aqui, que é uma lista com valor 1, e vou também concatenar com uma lista que eu estou criando aqui com valor 2. É isso que ele fez. E aí ele fez essa verificação e viu, opa, meu index ainda não é menor do que 10, né? Ele é 2, ele não é 10. Então vai lá e chama de novo. Aí ele mandou valor 10 do size que tu tinha mandado lá no início, mandou um index com valor 2 e o result list, que é uma lista com dois valores, 1 e 2. E assim vai, até chegar no valor 10. É isso que ele acaba fazendo, tá? E com isso, a gente acaba tendo aqui duas listas criadas a partir de conceitos diferentes, loopings de formas diferentes. A primeira, aqui a gente trata utilizando, né, a função list.generate, né, onde ela tem aqui um certo escopo fechado, ela acaba utilizando funções do próprio M, que por dentro ali, por debaixo do capô, muita gente não sabe o que está acontecendo ali. E já aqui na segunda, só que também funciona, às vezes dependendo da situação pode ser até mais rápido ou fácil de entender. E na segunda abordagem que a gente utilizou com o conceito de funções recursivas, a gente acaba tendo que ter um trabalho aqui de verificação, né? E a gente precisa fazer verificação se o cursor. Existem formas talvez mais
sucintas de trabalhar dessa forma? Existe, só que aí o que acontece? A gente acaba tirando também. Eu poderia trabalhar sem ter essa verificação de cursor e sem ter o cursor, talvez poderia. Só que seria talvez um fluxo, sabe aquele negócio de tu matar um canhão, ou melhor, matar um canhão não, matar um pombo com um canhão? Então, para quem é lá das antigas, lembra lá do Muttley e que corria atrás lá, o pessoal lá, aquela corrida maluca, corria atrás do pombo, queriam matar ele de tudo quanto é jeito, né? E então, às vezes é um trabalho uma energia muito grande que a gente aplica para um conceito muito pequeno, um resultado muito pequeno, tá? Mas aqui também funciona muito bem, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre performance. Performance a gente vai ver num outro vídeo, tá? Porque eu já estou preparando aqui, então se você curtiu esse conteúdo, tá curtindo um pouquinho mais, quer entender um pouquinho mais sobre loopings dentro do Power Query e entender o que é mais performático, né? Se é o looping através de funções recursivas ou se é o list.generate, então já deixa o seu joinha nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e fique aí esperando que logo já vai sair esse vídeo, tá? Deixa o seu comentário também pedindo, porque isso é muito interessante. Aí eu vou medir a febre de você para ver se realmente tu tens interesse, né? Ou vocês têm interesse em conteúdos como esse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!